Boa noite, professor. Meu nome é Vinícius Aquino Bruno, meu real 2102080. Eu fiquei por resolver o exercício número 12 da lista 8, ou o exercício 75 do capítulo 7. O enunciado diz que um instrumento cortante controlado por um microprocessador possui diversas forças atuando sobre ele. Uma das forças é dada por... A força é menos alfa, uma constante, que multiplica x, que multiplica y ao quadrado na direção j, ou y. Uma força orientada no sentido negativo ao longo do eixo y, cujo módulo depende da posição do instrumento, posição x e y, plano cartesiano. Para alfa igual a 2,5 Newton por metro cúbico, considere os deslocamentos desse instrumento desde a origem até o ponto 3 em x e 3 para y. Aqui está ele. 3 para x e 3 para y. A pergunta A fala que calcule o trabalho realizado pela força F sobre o instrumento para um deslocamento ao longo da reta x igual a y. Então, o deslocamento vai ser essa reta x igual a y. A gente sabe que o vetor da força é menos alfa, que multiplica x, que multiplica y ao quadrado ao longo de j. Esse j também pode ser um vetor unitário em y, que eu coloquei ele aqui. E com o fato importante, x é igual a y. Então, se a gente substituir o y aqui, multiplicar o y por y ao quadrado, vai dar y ao cubo, na direção y. E o incremento de deslocamento, ds, vetor ds, vai ser ao longo de em i e em j, ou em x e y. Só que o produto escalar do vetor força com o incremento de deslocação em x, os dois são ortogonais, ou seja, o produto escalar resulta em zero. Assim a gente só fica com o dj, que é o dy unitário. Então, o trabalho da letra A é igual ao integral do ponto A ao ponto B do produto escalar do vetor força com o incremento de deslocamento. Trabalhando, tiro a constante para fora da integral. Integral de y terceira é y a quarta sobre 4. Colocando os valores das incógnitas, a gente fica aqui menos 0,625, que multiplica 3 ao cubo. 3 ao cubo é 81. Isso vai dar menos 50,625 joules. Então, o trabalho para deslocar esse instrumento da origem até o ponto 3 é menos 50,625. Agora, na letra B, ele pede o quê? Calcule o trabalho realizado pela força F sobre o instrumento quando ele é inicialmente deslocado ao longo do eixo X até o ponto 3 e a seguir ao longo paralelo ao eixo Y até o ponto 3, X e Y. E a gente tem dois casos, o primeiro que vai até 3 e o segundo que vai até 3 do Y. No primeiro a gente tem o quê? A força ela está perpendicular, ortogonal ao primeiro deslocamento. Então, o produto escalar dessa força com esse primeiro deslocamento vai ser zero, não vai ser trabalho. O trabalho não vai ser zero. Já em 2, como a força tem o mesmo sentido, não, a mesma direção do que a força, então o produto já não dá zero. Aí a gente tem que desenvolver a integral. Aqui, o x não é igual a y, então o x vai ser constante. Vamos tirar ela para fora da integral aqui. Calma aí. O vetor força vai ser essa expressão aqui agora, que o x não é igual a y. O incremento de deslocamento, novamente, o produto escalar do dy com a força vai ser zero, vai se anular. Vamos ficar só com o dy. Então, o trabalho de 2 da integral de a do ponto A ao ponto B do vetor força com o incremento de deslocamento é igual a que eu tirei o menos alfa e x, que são constantes, ficou só a integral de x ao quadrado do ponto A ao ponto B. Substituindo os valores, o A é zero, então só ficamos com B ao cubo. Esse 3 vai se cancelar com ele porque dá 1, vai ficar apenas menos 1,5 multiplica 3 ao cubo, que 3 ao cubo é 27. Então, o trabalho realizado para ir desse ponto daqui é 67,5 joules. Aí o trabalho total realizado nesse item B vai se dar por trabalho total de B
W1 mais W2. O W1 é 0, então ficamos somente com o W2. Agora na letra C, ele pede para a gente analisar, comparar os dois resultados de cada um dos trabalhos e verificar se a força é conservativa ou não. Lembrando que uma força conservativa quando não interessa o trajeto, se ela vai reto, se ela vai em dois caminhos, se ela vai assim, se ela vai em zigue-zague, eles têm que ser sempre igual. Quando a força é diferente, ela não é conservativa, que é o caso daqui. O trabalho realizado no item A para ir reto é 50,625 joules. Já o trabalho realizado para ir do ponto A até 3 em x, depois de 3 em x subir para 3 em y, é menos 67,5 joules. Sendo assim, como os dois trabalhos são diferentes, temos que a força não é uma força conservativa.